Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, eu sou líder da Escola de Ativação Profética. E no vídeo devocional de hoje nós vamos falar sobre Jesus, o bom pastor. João, capítulo 10, versículo 1 em diante, diz assim, Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Interessante que, embora Jesus seja o bom pastor, e nesta ensinança ele se apresenta como o bom pastor, o pastor que dá a vida para salvar e resgatar as suas ovelhas, no início do raciocínio e do ensinamento de Jesus, ele está dizendo que ele é a porta. Ele é a porta para o aprisco, ele é a porta de acesso para o curral. E ele deixa claro, então, que o curral, o aprisco, é o reino de Deus. O Pai é o dono de todas essas ovelhas. O Pai comissiona essas ovelhas para o pastor pastoreá-las, cuidar delas. Embora haja uma relação, uma ligação emocional do pastor com as ovelhas, ele chama ela pelo nome. Essa ali é a Chique, aquela lá é a Granfina, aquela ali é a Barbichinha, aquela outra ovelha lá é a Vesga. Ele vai dando nomes para cada uma das suas ovelhas e ele vai chamando elas e elas vão reconhecendo a sua voz. Ele tem uma relação emocional com os bichinhos. Ele sabe quantas ovelhas tem, ele sabe quanto custou para ele as ovelhas, ele sabe quanta lã a ovelha produz, ele sabe as ovelhas que são mais perigosas, mais corajosas, as mais medrosas. Ele tem uma relação com estas ovelhas, elas pertencem a Deus, o Pai, comissionou a ele, mas logo no início do João capítulo 10, Jesus não está se apresentando como bom pastor. Ele vai se apresentar no final da narrativa. Ele agora está dizendo, eu sou a porta de acesso, eu sou o caminho, eu sou a revelação que te leva para uma plena comunhão com o Pai que está nos céus. É como se o aprisco fosse o reino de Deus e a sua justiça. É como se o aprisco fosse a complexidade e a grandeza do reino de Deus. E nesse aprisco existem muitas ovelhas, e então há uma relação com Jesus, o bom pastor, mas Jesus, ele não se apresenta como sendo o reino de Deus. Ele não é o aprisco, ele não é o curral, ele não é o local onde as ovelhas são protegidas e guardadas. Ele é a porta de acesso para realidades espirituais, para o mundo quântico, para o mundo espiritual. E entrar em plena comunhão com o Pai, através do ministério do Espírito Santo, pela fé em Cristo Jesus, é o caminho sólido, é o caminho seguro. É possível entrar no mundo quântico e se relacionar com demônios, e se relacionar com o mundo espiritual, com o mundo empírico, com o mundo da alquimia, da magia, do ocultismo e da feitiçaria. É possível sim você entrar no mundo espiritual por demônios, pela tua fé nos ídolos. Mas este caminho não é saudável, não é sólido, não é bíblico e não é consistente. Jesus está deixando claro que o aprisco é o reino de Deus, a sua justiça, e ele é a porta de acesso para esta realidade quântica, sobrenatural, mística, divina entre os homens. O versículo 6, ele agora vai explicar este pensamento inicial. E disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. E tornou, pois, Jesus a lhes dizer, em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Antes de Jesus se manifestar, antes de João Batista rasgar o silêncio profético, houve mais de 400 anos de interlinearidade, intertestamentariedade. O término do Antigo Testamento, o início do Novo Testamento, há um silêncio de 400 anos
de profetas bíblicos. No entanto, nesses 400 anos existe muitas profecias confusas, muitas profecias manipuladoras, muitas profecias mentirosas. Jesus está dizendo: quem veio antes de mim é salteador, é ladrão. Não siga essas ideias, não siga essas filosofias, não siga esses pensamentos. Vem comigo que eu vou te levar para o coração do Pai. É isso que Jesus está dizendo. E tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Porém eu, Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pronto, versículo 11, ele já não está mais se revelando e se apresentando como a porta do aprisco, a porta de acesso ao reino de Deus, a chave para a salvação pela fé nele. Agora, além dessa experiência de ser salvo, estar dentro do aprisco, fazer parte do reino de Deus, exige uma vida de renúncia, uma vida de discipulado, uma vida de tomar a sua cruz, negar-se dia após dia, pôr a mão no arado, não olhar para trás, deixar que os mortos sepultem os mortos, não amar mais pai, mãe, irmãos do que o Senhor Jesus. E então ele agora está chamando para um nível de maturidade do reino. Nessa fase agora ele não está mais se apresentando como a porta de acesso ou a porta de salvação. Agora ele está se apresentando como o bom pastor, o cara que cuida, o cara que se relaciona, o cara que mentoria. E ele fala que a chave dessa maturidade está na disposição de morrermos. Morrermos para nós mesmos, morrermos para o pecado, morrermos para o ego, para a vaidade, para o materialismo, para esse mundo narcisista ou hedonista no qual nós estamos inseridos, morrer para o sistema. Esta é a chave. E ele começa dizendo que o bom pastor morre e dá a vida pelas suas ovelhas. Ele já está apontando o que vai acontecer na morte da cruz, morte e ressurreição. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas. Ele foge, ele corre com medo do lobo. E o lobo as arrebata, as devora, as dispersa, as destrói. Ora, o mercenário foge porque mercenário não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, eu também conheço o Pai e dou a minha vida por elas. Esta relação íntima de ter Cristo Jesus, muito mais do que Salvador, mas ter Jesus como o Senhor, o Kyrios, o soberano, esta é a nossa chave, esta é a nossa vitória. No Salmo 23, versículo 5, ele fala numa linguagem de ovelha, numa linguagem em que a narrativa é para a ovelha. O Senhor é o bom pastor, nada me faltará. Mas no versículo 5 tem uma chave poderosa, ele diz assim, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Esta unção das ovelhas, esta habilidade divina de ungir ovelhas com o óleo, ela é praticada na Palestina ainda nos dias de hoje. É comum ter 2 recipientes, 2 tambores, 2 tachos, um com água para beber e o outro com azeite, sal e água. É uma mistura para ungir as ovelhas. Enfia a cabeça da ovelha ali como se fosse uma espécie de um batismo. Pega esse óleo mais concentrado e aplica nas narinas, na boca, no nariz, no ouvido, no olho. Essa aplicação de um azeite mais concentrado nas ovelhas, ela é terapêutica, ela é medicinal, ela é uma imunização de rebanho. A ovelha se esfrega uma na outra, ela passa com o pescoço, passa com os ouvidos, e os insetos, os mosquitos, as moscas, os carrapatos entram por esses orifícios, causam dor, causam loucura. Alguns casos de moscas no cérebro das ovelhas fazem com que elas fiquem loucas e fiquem batendo com a sua cabeça contra a rocha até o crânio partir. Literalmente elas se suicidam com essas doenças. Então, para que isso não contamine todo o rebanho, para proteger as ovelhas, essa prática de ungir com esta mistura de azeite, sal e água é comum ainda nos dias de hoje
entre os rebanhos da Palestina. E essa atitude de imunizar, de proteger, de guardar o rebanho, é uma característica do bom pastor, do pastor zeloso que ama e guarda dos seus bichinhos, das suas ovelhinhas. Ora, essas ovelhas, elas são mansas, elas são curiosas, elas são animais dóceis, fáceis de se ensinar na grande maioria dos casos, a não ser quando no meio do rebanho você encontra um bode, um cabrito, um mais teimosinho que se destaca na rebeldia em relação às outras. Esse antigo Israel, que tinha o objetivo de cicatrizar feridas com a unção da ovelha, com o ato de ungir a ovelha, curar doenças, tirar bichos ou simplesmente imunizar para impedir o avanço do mal, da praga, esta atitude fala muito com os dias de hoje, aonde espiritualmente nós podemos ser contaminados pelos olhos, pela boca, pelos ouvidos. Esses mesmos orifícios que literalmente contaminam e enfermam o rebanho das ovelhas da Palestina, são os orifícios que entram espiritualmente no meu interior e me contaminam, seja durante a pandemia, seja porque se alimentou de ódio, raiva, fofoca, inveja, pornografia, seja porque o teu espírito teve as faculdades de sensibilidade, de percepção do seu espírito de adorador embotadas, cauterizadas, contaminadas pelo que você falou, pelo que você ouviu e se alimentou passivamente. Os resultados são destruidores, são altamente perigosos esses resultados. Eles vão causar infecção na sua alma, no seu espírito, infecção no seu cérebro. O óleo é um símbolo do Espírito Santo. E Romanos capítulo 12, verso 2 fala para manifestarmos uma mente limpa, uma mente transformada, metanoia, uma mente renovada em Cristo Jesus. Guarde a sua mente, guarde a sua alma, guarde o seu espírito de toda contaminação. Se porventura você se contaminou, eu também não quero agora te condenar, te esmagar e te destruir. Eu quero ministrar uma oração de libertação, de cura, ministrar a ceia do Senhor. Eu quero que você se prepare, porque nos próximos dias nós vamos fazer um devocional específico, ainda no mês de março, e vamos tomar a ceia do Senhor juntos, à distância. Você vai pegar um cálicezinho de pão, um cálicezinho de suco de uva, um pedacinho de pão, vamos fazer a oração e você vai comer comigo. Nós vamos fazer a unção das ovelhas e você vai misturar aí na sua casa uma gotinha de azeite, uma pitada de sal e um pouquinho de água. E você também vai ungir os olhos, os ouvidos, a boca, a nuca, o pescoço, a mente com esse símbolo de fé, tá? Então nós vamos tomar a ceia nos próximos dias e vamos fazer a unção das ovelhas. E nessa oração nós vamos pedir que toda contaminação que tenha entrado pela visão, pelo paladar, pela audição, alguma comida oferecida a ídolos que você comeu e não orou, recebendo com ações de graça, purificando espiritualmente essa comida antes, tenha desencadeado todo um processo de encantamento, de feitiçaria, vai cair por terra no poderoso sangue de Jesus, pela fé, na oração e no ato simbólico da atitude devocional. Eu sei que você tem muitas coisas na sua mente, num tempo de opressão, de noticiário que nos contamina o tempo todo com informações mentirosas, manipuladoras, tendiciosas, mas eu não quero que você fique preso a isso. Eu quero que você desperte o seu espírito, una o seu espírito ao Espírito do Senhor e entre na plenitude da comunhão com o Pai. Eu te abençoo com essa palavra. Nós vamos falar muitas coisas sobre a unção da ovelha nos próximos devocionais, mas eu quero que você receba isso agora como uma chave para fortalecer e imunizar a sua casa, imunizar a sua família, imunizar a sua mente. Pai, em nome de Jesus, libera fogo agora sobre os olhos, sobre os ouvidos, sobre as narinas, sobre a boca, sobre o pescoço. Removemos as cinzas da nossa mente e pedimos que os querubins coloquem brasas de fogo sobre a nossa cabeça. Assim como eles tocaram nos lábios do profeta Isaías e removeu a iniquidade dele, toca nos olhos, toca na narina, toca no ouvido, toca no coração. Abençoa meu irmão que ouviu e recebeu essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Prepare-se para essa ceia, prepare-se para essa unção da ovelha, onde nós vamos desenvolver essa temática nos próximos dias, tá? Quebrando todo encantamento, toda feitiçaria, toda confusão mental.
Compartilhe esse vídeo, comunique com o maior número possível de pessoas, dê um like e deposite sua oferta. Envie o seu comprovante de oferta com seu pedido de oração. Estamos nos organizando em jejum, oração para subir a montanha e orar ao Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até o devocional de amanhã.